nós queremos falar nessa manhã sobre o discernimento dos espíritos, sobre esse dom que é quando Jesus nos dá uma porção do Espírito Santo, para atuarmos num dom, para atuarmos numa graça, para termos uma manifestação sobrenatural. Abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante. Eu vou compartilhar todo o texto dos 11 espirituais. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dado a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito fé, e pelo mesmo Espírito a outro dons de curar, pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, que é onde nós vamos entrar nessa manhã, a outro variedade de línguas, a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. E se nós formos para Tiago diz assim: se vocês têm falta de sabedoria, peçam a Deus, que Ele dá livremente a todos. O que é esse dom de discernimento de espíritos, irmãos? O que é isso, andar numa liderança do Espírito? Porque nós vamos entender que nós vamos estar sob uma liderança, seja ela uma liderança das trevas, uma liderança maligna, atuando conforme nossos desejos, ou nós vamos andar segundo a liderança do Espírito. É uma decisão, é algo que nós nos posicionamos para dizer: não, a minha vida agora está num reino de luz e não mais num reino de trevas. Por isso, no reino de luz, nós temos direito a tudo que o Espírito Santo tem nos dado, a tudo que o Espírito Santo disse que é um direito nosso. E Ele distribui para a igreja esses dons. Por isso, nós somos uma igreja da restauração. Nós estamos restaurando as coisas que foram perdidas pelo tempo, porque foram se apagando a manifestação do Espírito Santo. Foram dizendo que apenas aqueles que têm uma estrutura ou um movimento que não é firme na palavra, que não é profundo na palavra, então tem as manifestações do Espírito. É o contrário. A igreja primitiva, ela era tão profunda e tão avivada que ela tinha duas coisas. Ela tinha a palavra e ela tinha o poder. Ela tinha a manifestação do Espírito e ela tinha a profundidade nas Escrituras. Por isso essa é a igreja que precisa ser restaurada nos últimos dias. Não é nem só a igreja que prega profundidade, teologia, e nem só a igreja que fica só no movimento do Espírito, naquele reteté, mas essa igreja que prega a palavra e tem avivamento do Espírito. E é por isso que esse é um direito para todos nós. Quando nós decidimos andar na luz, quando não há mais trevas, quando nós decidimos andar na luz, nós temos direito a andar no Espírito. É um poder sobre a sua vida. E o que é o dom de discernimento dos espíritos? Não é uma adivinhação. Não é também uma coisa que você pega no ar. Eu estou achando que isso é do inimigo e isso é de Deus. Não é isso. Não é quando chega uma pessoa e você diz assim: eu tenho um sexto sentido, isso não me cheira bem. Não, não é isso. Tem coisa que a gente acha que não cheira bem, mas é porque a gente tem um pré-conceito. Tem coisas que a gente não gosta, mas porque a gente foi criado daquela maneira, então a gente coloca algumas resistências em relação a algumas coisas. Tem coisas que a gente acha que é pecado, mas Deus diz: não, isso daí é só uma estrutura religiosa na sua vida. Então a gente não pode achar que é porque você está sentindo, que você está achando, que você não está gostando, que aquilo é ou não de Deus, ou aquilo é ou não do diabo. Mas o dom de discernimento do Espírito
de espíritos é para aqueles que andam com Deus, é para aqueles que andam em uma vida buscando a Deus, para as pessoas que decidem discernir na sua vida diária com oração, buscando a Deus, perguntando ao Espírito: Senhor, me faça perceber as coisas que são do alto, da terra e do inferno. Quando nós oramos, quando nós levantamos pela manhã e nós consagramos o nosso dia, quando nós estamos prontos para ir para uma reunião e nós, antes de entrar nessa reunião, nós dizemos: Senhor, me dá um discernimento dos espíritos, Senhor, me dá uma revelação das coisas que eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo. Senhor, me faz entender o porquê eu tenho essa situação com essa pessoa. Senhor, me faz perceber o porquê eu estou debaixo de uma certa desconfiança. Então o Espírito Santo vai começar a revelar coisas em nosso coração, porque nós andamos com Ele. Jesus disse: se vocês pedirem pão, o Pai vai lhe dar pedra. Quanto mais se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele daria a vocês livremente. Olha como está fácil o acesso a esse poder, a essa manifestação, a esse discernimento. Por isso, irmãos, é a capacidade dada pelo Espírito Santo para distinguir aquele espírito ou a origem espiritual de algo. É o Espírito Santo que revela a você, que dá graça para você perceber: isso é de Deus. Porque existem 3 tipos de espíritos: o espírito maligno, o espírito de Deus e o espírito humano. Por isso que diz, é discernimento de espíritos. Qual espírito está por detrás daquela ação? Qual espírito está por detrás daquela intenção? Por isso 1 João capítulo 4, versículo 1, o apóstolo João diz assim: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O apóstolo João está dizendo assim: quem vai andar com Deus vai precisar discernir. Irmãos, a gente precisa também, na nossa maturidade, esse não é o tema, mas a gente precisa, na nossa caminhada com Deus, discernir aquilo que é só movimento, aquilo que está por trás de uma boa oratória, aquilo que está por detrás de... Nem toda igreja que é grande pode ter um movimento de Deus, e nem toda igreja que é pequena tem ausência de Deus. Então nós precisamos discernir as coisas que são do alto, e isso é muito importante. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de muita confusão espiritual. É um tempo que qualquer pessoa consegue ter voz na internet. Eu conheço uma pessoa que eu não posso acreditar como ela conseguiu, depois de tanto investimento, depois de pagar patrocínio, ela começou a fazer algumas lives de oração, ela começou a fazer um movimento aí de avivamento, de coisas. Eu disse: Deus, como essa pessoa eu conheço, como essa pessoa conseguiu chegar nesse lugar? Porque ela investiu tanto recurso, promovendo o nome, promovendo alguns cortes de internet, para que as pessoas pudessem receber aquela informação. E hoje a pessoa faz lives, e ela faz encontros, ela faz movimentos, que é tanta coisa que ele faz naqueles movimentos dele, que eu disse: Deus, eu conheço a vida dessa pessoa. E tem muita gente dizendo: é um profeta, é isso, é aquilo. Porque as pessoas estão atrás de algo. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo iria enganar a muitos. Nós vamos ter um discernimento, irmãos, do Espírito. Nós vamos ter algo que possa nos fazer discernir o tempo que nós estamos vivendo. O discernimento dos Espíritos é como um óculos que você recebe do céu para você afinar a tua visão, para que você possa ver com clareza. Outra coisa sobre o discernimento do Espírito: o discernimento dos Espíritos nos livra de muitas amarras. Irmãos, muitas amarras só são quebradas quando o Senhor traz à luz essas coisas. Em Atos capítulo 16, versículo 16 em diante, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar da oração, olha só,
Eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, eles estavam discernindo as coisas no espírito. Encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Todo mundo achava que essa menina era até uma profeta, era uma vidente. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com essas adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Ela não estava mentindo. Os espíritos que estavam agindo nela não estavam mentindo, porque eles gritavam através dela: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela estava certa ou não estava? O espírito que estava nela estava dizendo a verdade ou não estava? Estava dizendo a verdade. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Ou seja, eles foram várias vezes para o lugar da oração e eles ouviram isso. É interessante que quando Lucas escreve isso, ele não tenta omitir o fato de que eles levaram algum tempo para discernir essas coisas. E às vezes eu gosto de usar a expressão que diz assim: gente, como eu pude cair como um pato nessa situação? E a gente leva tempo para discernir algumas coisas. Quantos de vocês já levaram tempo para discernir algumas pessoas? Levaram algum tempo para discernir e assim faltou oração, faltou você estar mais atento, faltou você pedir ao Espírito Santo: Senhor, me revela, Senhor. Porque a gente também gosta de ser encantado, gosta de elogios, a gente gosta de pessoas que afagam o nosso ego, a gente gosta. E é difícil achar que por detrás daquela verdade tem uma falsidade. Então aqui continua o texto dizendo assim, ó, finalmente. Gente, quantos louvam a Deus por um finalmente na sua vida, que você já finalmente ouvir? Finalmente o Senhor, ai Senhor, obrigado, finalmente. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que saia dela. No mesmo minuto, no mesmo instante, o Espírito a deixou. Irmãos, essa é uma realidade. Tem coisas que precisam ser manifestadas. Essa jovem com o espírito de adivinhação, que estava enganando Paulo por vários dias, os irmãos ali por vários dias, mesmo eles achando não é algo bom, até falando a verdade, mas Paulo discerniu, é um espírito maligno. Paulo discerniu, essa pessoa está querendo continuar fazendo o que ela sempre fez. Irmão, sem discernimento do Espírito, nós vamos confundir uma marra com um presente. Sem o discernimento dos Espíritos, nós vamos confundir o que é uma prisão com uma oportunidade. Sem o espírito de discernimento, nós não vamos perceber que aquela pessoa, na verdade, está querendo trazer confusão, e nós estamos achando que é a oportunidade de uma pessoa boa caminhar ao nosso lado. Olha a importância de andarmos na luz, olha a importância de estarmos diante do Senhor. Irmãos, outra coisa sobre o discernimento de espíritos. O discernimento, ele separa luz e trevas. Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, e de novo, lembra, Paulo estava com os irmãos todos os dias indo para o lugar da oração. Ou seja, eles estavam no exercício constante, da fé, exercício constante da oração, exercício constante de ouvir a palavra, no exercício constante de ter mais conhecimento, no exercício constante de aprender mais de Deus, no exercício constante de crescer no ambiente da espiritualidade. Então, no alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Irmãos, você não tem como esperar que um adolescente tenha discernimento sobre os seus amigos. Você não tem como esperar que uma pessoa muito jovem tenha discernimento dos seus amigos. Mas também você não tem como discernir algumas coisas sem que o Espírito Santo te revele. Eu não tenho como abrir a situação para vocês com clareza, mas
você começa a perceber o quanto você, andando com Deus, você vê pessoas discernindo coisas que você pensava, gente, quando ele era jovem ele não percebia essas coisas. Mas também você percebe que quanto mais uma pessoa anda com Deus, eu estou falando de quem está perto de mim, meus filhos. Estou feliz de começar a ver que meus filhos estão começando a discernir, especialmente o Mateus e a Gabriela, que estão buscando a Deus, estão no lugar de oração, eles estão discernindo coisas, e eu de longe digo assim, será que eles estão certos com isso? Mas de repente se amplia a luz sobre a situação, e eu digo, poxa, estou feliz que eles estão discernindo coisas que de longe eu não estou discernindo. Tem coisas que quanto mais você começa a amadurecer em Deus, crescer em Deus, você vai discernir coisas que outros não discernem. Sabedoria não é usar de manipulação ou de controle para fazer com que aqueles que não estão percebendo ainda ajam na tua força. Alguns pais, por discernirem algumas amizades, ao invés de sabiamente orar, proteger, destruir o espírito que está por trás daquela pessoa, por trás daquela ação, eles começam a colocar todo tipo de condenação, todo tipo de, olha, para de andar com esse amigo. Não é por esse caminho que você vai vencer. Você não está lutando contra pessoas, está lutando contra um espírito. E esse é o discernimento que a igreja precisa ter. Quantos estão comigo, digam amém. Por isso que o discernimento, ele também é para pessoas adultas. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, Naine falou um pouquinho sobre isso na vigília. O discernimento vem exatamente nessa situação que Salomão teve que determinar algumas coisas. Então, diz assim, dá pois ao teu povo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este tão grande povo? E no momento em que ele teve que tomar um discernimento, ele precisou discernir ali entre aquelas duas mulheres, eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Precisou ter um discernimento de que voz estava falando naquele lugar. Irmãos, Deus dá um discernimento não para a gente julgar pessoas. Deus dá um discernimento para a gente julgar o que está por trás daquela ação. E é por isso que no nível de batalha espiritual que nós estamos entendendo nesses dias, é mais do que você ficar guerreando contra espíritos malignos ou esse tipo de manifestação, é tranca-rua, é pombagira, é não sei o que, é mais do que isso. É a gente subir a um lugar alto no Senhor. É a gente andar com Deus e deixar a luz entrar, para a gente poder discernir mais do que essas coisas que você diz, sai em nome de Jesus, sai. Uma coisa que se manifesta e você vê que aquilo é maligno mesmo, mas a batalha espiritual é muito maior quando nós estamos andando com Deus. E para a gente avançar em um lugar de conquista, de prosperidade, de discernimento, de avanço espiritual, nós vamos precisar discernir. Discernir se é de Deus, se é do homem ou se é do maligno. Então, como discernir, pastor, um espírito humano? Em Atos capítulo 5, versículo 1, nós vemos esse exemplo de como discernir um espírito humano. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? A igreja não pediu nada para você. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou você a pensar em fazer tal coisa, Ananias? Você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Irmãos, quando Ananias chega ali, diante dos apóstolos, depois de Satanás ter enchido o coração dele com mentiras, com egoísmo, com um sentimento de orgulho, se mostre para eles. Porque todo espírito humano, na verdade, ele é cheio de ações que não pertencem a Deus, então elas são geradas
no inimigo. Então o que acontece? Quando Ananias chegou ali entregar sua oferta, os apóstolos discerniram. Satanás tinha enchido o coração dele, mas ele tinha tomado uma decisão de manter-se em maldade, em mentira, em orgulho e em soberba. Tem pessoas, irmãos, que você pode até achar, nossa, o maligno está usando essa pessoa, mas na verdade ela decidiu começar a andar e viver daquele jeito. Tem gente que é má, tem gente que decide ser uma pessoa difícil de se conviver. Isso faz parte do espírito humano, isso faz parte de uma decisão humana. Por isso, Ananias e Safira, eles fazem essa doação motivada por essa vaidade humana. E os apóstolos têm o discernimento disso. Em Mateus capítulo 16, versículo 22 e 23, é uma história bem interessante, bem engraçada até mesmo, porque quando Jesus está dizendo, olha, eu vou para a cruz, eu vou morrer, eu vou ser crucificado, Pedro se levanta e ele chama Jesus à parte, e ele diz assim para Jesus, ele começa até a repreender Jesus, dizendo, nunca, Senhor, nunca, isso nunca te acontecerá. Uma coisa boa, né, gente? Quem não quer livrar Jesus da cruz? Quem não quer? Não é nobre isso? E Jesus vira-se para Pedro e diz a Pedro, para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim, Pedro. Você não pensa nas coisas de Deus, mas você pensa nas coisas dos homens. O que Jesus estava discernindo ali? Discernindo que Satanás estava rondando Pedro. É por isso que lá, mais para frente, os apóstolos dizem assim, ó, o inimigo, nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, tentando nos tragar. Irmãos, existem ações que quando o homem dá vazão para os seus desejos, para as suas vontades, aqui Pedro estava tendo uma boa atitude. Não, você não vai, e Jesus discerniu na hora. Pedro, você só está pensando nas coisas dos homens. Você só está pensando naquilo que é natural, naquilo que é humano. Então Jesus confronta Pedro nesse momento. Mesmo Pedro querendo proteger Jesus, havia uma emoção humana tentando impedir o propósito de Deus. Irmãos, nem tudo que é humano é maligno. Ainda que uma raiz seja de um ataque na mente do maligno, mas nem tudo que é humano é maligno, mas também não é de Deus. Por isso, o discernimento nos ajuda a ver quando vem da carne, quando vem das emoções, quando vem dos interesses próprios, porque algumas coisas, irmãos, que não vêm da vontade de Deus, nós vamos discernir, não, isso é vontade humana, eu não posso seguir esse conselho. Porque alguns conselhos vão dizer assim, não precisa se entregar tanto, não precisa fazer tanto, não, você não precisa fazer tudo isso, não precisa, para que tudo isso? Isso são coisas humanas. Nós vamos aprender a ouvir qual é a voz de Deus para essa situação. E é por isso que discernir então quais são os espíritos malignos, quais são os espíritos humanos e quais são as coisas que vêm do Espírito de Deus. João capítulo 1, versículo 47, discernir o Espírito de Deus. Jesus, ao passar ali, ele vê um homem chamado Natanael. João 1, 47. Nós temos esse versículo. Eu tenho aqui para vocês, é rápido. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Aqui há um homem de Deus aqui por trás de toda essa situação. Jesus estava olhando para Natanael e estava dizendo, aqui tem um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Irmãos, eu não sei quantos de vocês discerniram pessoas que são de Deus, pessoas que você diz, não, isso vem do Espírito. Você ouve algo que não afaga as suas emoções, que não é somente resposta para a sua necessidade momentânea, mas é algo muito mais profundo na sua alma.
Você tem um discernimento de que algumas coisas que Deus está falando, elas são muito mais poderosas do que apenas uma água, um sopro, que você bebe agora e você tem sede de novo. Você sente aqui um alívio e de repente você está se afogando de novo no desespero. Não, você sente que algo do Espírito vem e te dá uma força, te dá poder, te dá autoridade. Tem palavras que nós ouvimos que fica batendo na nossa mente, no nosso espírito, porque aquilo veio de Deus. Você sabe, você encontra uma pessoa, às vezes você não precisa dizer nada, só no olhar você já diz assim: é de Deus isso, essa pessoa é muito de Deus. Agora, quando você sai de um lugar e você diz assim: não, meu Deus, tudo muito bom, mas não sei, tem algo. Tem uma coisa que não entra, porque o espiritual discerne, mas quem não é espiritual, quem não está indo para o lugar da oração, quem não está em consagração, quem não está em constante percepção, ele vai se emocionar por qualquer coisa, e ele vai honrar o que não deve ser honrado. Irmãos, quando eu era mais jovem, eu me lembro que antes de me casar, eles me levaram para um profeta no centro de Curitiba. Uma família de uma menina que eu estava namorando na época me levou num profeta no centro de Curitiba. Era um ateliê de costura, e o profeta fazia figurino de dia e profetizava à noite. Então, quando eu cheguei lá, tinha toda aquela estrutura de roupas e não sei o que, e eles me levaram para um quartinho que o profeta atendia. E já chegava lá, já tinha um pessoal na porta orando em línguas, uma coisa, tipo, e já chegava naquele reteté, aquela coisa, aquele negócio. Daí estava na fila, né? Estava na fila e tinha já um negócio: se quiser deixar uma oferta aqui, pode deixar. Parecia a mulher de Atos aqui. Eu na época não era um cara que orava muito, era um cara que gostava mais de vir para a igreja do que propriamente aquela pessoa muito quente em Jesus. E também estava querendo a namorar, e aquela fase de jovem que é normal. E eu me lembro que eles levaram nesse ateliê, e quando eu entrei, o homem veio, ele tinha um anel grande, nunca vou esquecer daquele anel. Ele tinha um anel grande no dedo, e ele já veio e colocou a mão na minha cabeça com aquele anelzão dele, e ele começou a falar em línguas, por isso que a gente tem que tomar cuidado quem coloca as mãos na nossa cabeça. Ontem falei para as pessoas que estão chegando na integração, a gente disse: olha, nós temos um zelo em quem nós colocamos a mão na cabeça, e você precisa também ter esse zelo disso, porque a autoridade pode colocar a mão na nossa cabeça. É por isso que é tão importante um pai orar na cabeça dos seus filhos, liberar a bênção sobre os seus filhos. E aquele homem colocou a mão na minha cabeça. Na hora que ele colocou a mão na minha cabeça, eu não orava tanto, mas eu tinha muito temor do Senhor. Ele colocou a mão na minha cabeça, ele começou a falar em línguas e a profetizar. Ele profetizou muita coisa maravilhosa, que eu ia para muitas nações, que eu ia pregar o evangelho para muitos lugares, que o Senhor ia mandar recursos muito fortes, que Deus ia não sei o quê, e que a pessoa que eu ia me casar estava naquela sala, e que Deus já estava preparando a mulher da minha vida, que a gente ia fazer um grande projeto. E eu já estava feliz, porque a família de quem eu estava namorando estava ali. Eu pensei: agora eu caso mesmo, agora ninguém vê. Com o profeta falando, eu saio dali. Quando eu saio, uma coisa aqui, feliz por ter recebido aquela palavra, tudo parecia de Deus, mas aqui dentro tinha um incômodo espiritual, tinha uma coisa que eu não sabia explicar. Irmãos, e depois disso, 4 meses depois, eu fui para uma missão no Rio de Janeiro, no Morro do Borel, e eu fiquei lá 15 dias com o pessoal da Jocum, de Kings Kids, e lá Deus falou comigo muito forte: Márcio, o que você quer para a sua vida? Você quer ser um milionário ou um missionário? Porque você não tem como ser os dois. Você vai ter que fazer uma escolha. E quando eu volto, eu decido então compartilhar isso no relacionamento que eu estava. Fazendo uma longa história, uma curta história, nós acabamos terminando o relacionamento, porque aquilo que era mais forte, aquele discernimento do Espírito, aquilo que vinha de Deus, as vozes que eu estava ouvindo de Deus, que não tinha nenhuma profecia, mas tinha um convencimento do eterno no meu coração, me fez tomar a decisão correta. Irmãos, 1 ano e pouco depois, eu estava junto com a Naines, me preparando para um casamento, e foi a melhor escolha da minha vida. E a Naine nem estava naquela sala naquele dia.
Por isso que a gente precisa discernir algumas coisas. Discernir aquilo que vem do Espírito, aquilo que vem de Deus. Isso é luz. Isso é dissipar as trevas. Jesus discerniu a sinceridade de Natanael. Aqui é um homem de Deus. Em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Só para você entender um contexto, eles não acreditavam que tinha uma obra de Deus sobre os gentios, eles acreditavam que a obra de Deus era só sobre os judeus, e que o Espírito de Deus ia ser derramado só sobre os judeus. Quando a mensagem começa a chegar para os gentios, que eram pessoas fora do povo judeu, eles ficam admirados. Como que pode o dom do Espírito ser derramado sobre eles? Pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro então faz o discurso dele maravilhoso, dizendo: homens, esses homens também serão cheios do Espírito Santo. Irmãos, o que acontece quando a gente discerne o Espírito de Deus? Você percebe que ele quebra alguns conceitos que nós temos. Pode Deus usar alguém que está cheio de tatuagem, se você tem problema com tatuagem? Pode Deus usar uma mulher que sobe no púlpito de calça, se teu conceito religioso é uma mulher santa só usa saia? Pode Deus usar uma pessoa rica, e essa pessoa que tem muito dinheiro ser cheio do Espírito Santo? Pode Deus usar uma pessoa que está passando uma dificuldade, às vezes uma necessidade tão forte financeira, e ela ter uma voz profética para falar que Deus vai prosperar, vai te enriquecer, quando ela mesma está vivendo num momento de desafio financeiro? Deus quebra os nossos conceitos, irmãos. Deus quebra para fazer com que a gente perceba que discernir as coisas de Deus, do homem e do diabo não é simples, é um poder que vem do alto. Para aqueles que andam com Deus. Então por isso, a gente frequentar um culto de domingo tem uma porção que pode ir se apagando na terça-feira. Mas aqueles que andam com Deus, aqueles que consagram sua vida a Deus, aqueles que oram, aqueles que mantêm esse lugar do devocional, aqueles que mantêm o lugar da oração, aqueles que aprenderam um jejum corporativo e de repente decidem fazer um jejum semanal, dizendo: não, toda quinta-feira eu vou jejuar, não, toda terça eu vou jejuar, olha, não, de vez em quando eu vou abrir mão de algumas coisas para poder consagrar ao Senhor, uma vez por mês eu vou consagrar uma semana a Deus, abrindo mão do café, abrindo mão da TV, abrindo mão do chocolate. Por quê? Porque eu quero afinar o meu espírito. Então essas pessoas que começam a buscar a Deus, é Paulo indo todos os dias para a oração, para discernir, não no primeiro dia, não no segundo dia, tempos depois. Por isso que nós precisamos entender que sair das trevas para a luz também é uma caminhada, é um processo, é uma jornada. O discernimento, irmãos, é como essa chave que nos liberta, é uma chave que nos dá liberdade. Voltando para Hebreus, nós já lemos esse texto, mas diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se hábitos para discernir tanto bem quanto mal. O discernimento mantém nossa liberdade. Quanto mais adultos, quanto mais na prática desse exercício, ele vai nos mostrar o que é trevas, ele vai nos mostrar o que é escuridão, aquilo que é apenas humano e o que é a verdadeira voz de Deus. É por isso, irmãos, que é interessante que quando a gente chega num lugar, eu me lembro de mensagens do meu sogro, da minha sogra, da pastora Irene, da pastora Lucélia,
gente muito simples, especialmente a pastora Lucélia, uma mulher indouta, mas uma mulher cheia do Espírito Santo. Mas tem mensagens dela que eu fecho os olhos e eu consigo lembrar o quanto aquela mensagem ainda é uma faca no meu espírito. Chegou um irmãozinho aqui e disse para a Naine assim, eu falei, eu estou pregando todo domingo, ele não diz isso para mim, mas a Naine pregou uma vez, e ele diz assim, pastor, aquela tua palavra fica batendo no meu espírito, todo dia, faz 3 semanas, e quase que eu perguntei, e eu, irmão, e eu? Mas sabe algumas coisas que Deus traz assim, eu nunca vou esquecer. Então, por quê? Porque quando a gente vai amadurecendo, a gente vai cada vez mais discernindo as coisas que são de Deus e as coisas que são do maligno. Por isso, irmãos, que no Evangelho é mais do que você dizer assim, pastor pode isso, pastor pode aquilo. Porque, irmãos, tem coisas que eu posso fazer e você não, porque eu não tive as amarras do passado que você teve. Tem acessos que eu posso entrar, porque se eu acessar aqueles lugares, não vai ativar coisas do passado que podem me levar de novo à prisão. Mas você talvez tenha que dizer, não, eu não posso acessar isso, porque eu sei de onde Deus me tirou e eu não volto para lá. E eu não dou permissão para nada me levar para esse lugar de novo. Então você começa a discernir para você. Por isso que precisa ser maduro para isso. Maduro para essas coisas. Irmãos, o discernimento ele mantém nossa liberdade. E por último, a luz ela expõe todas as amarras que estão dentro de nós. 2 Coríntios 2:11. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, porque nós não ignoramos as suas intenções. Irmãos, nós cremos nisso, Satanás não pode ter vantagem sobre nós, amém? Por isso nós não podemos ignorar as suas intenções. Nós não podemos ignorar o ataque dele sobre nossas vidas, sobre os nossos filhos. Sabe, irmãos, é tão importante a gente posicionar o nosso coração nesse lugar. Quero pedir para que, Marquinhos, sobe aqui por favor. Bom, está querendo subir por aí, fica à vontade, não tem problema. Irmãos, em alguns momentos do encontro com Deus, a gente usa essa analogia sobre algumas amarras. Mas essa verdade é para toda a nossa vida cristã. É para toda a nossa vida cristã. O que o inimigo faz, ele nunca nos aprisiona depois que nós estamos em Deus, de uma forma que ele vai obrigar a gente a fazer alguma coisa. Ele sempre vai nos oferecer o que parece ser muito bom, o que parece não ter perigo, o que parece não nos levar de novo ao nosso passado. E geralmente essas cordas são invisíveis. O que é interessante é que essa corda de pescar aqui, ela parece ser tão fina, mas ela consegue retirar da água do mar peixes grandes. E o que acontece é que o inimigo vai nos amarrando de forma em que a gente não vai percebendo. E algumas vezes você pensa assim, ele está me deixando preso, amarrado, mas a hora que eu quiser, eu posso ir. Isso de uma certa forma é verdade. Às vezes o inimigo faz o quê? Ele nos coloca algo e ele diz assim, não, isso não tem problema. Você já venceu isso, só um pouquinho não tem problema. Não, só um golinho não tem problema. Só você abrir mão disso para andar com seus amigos não tem problema. Então o que ele faz, quando ele percebe que você está começando a discernir as obras dele, ele vai fazendo o quê? Pode ir, Marquinhos. Ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda e a hora que ele quer, ele segura. A hora que ele quer, ele te traz de volta. E a hora que ele quer, ele te prende daí com amarras ainda mais fortes, ainda mais pesadas. E daí quando, sem menos perceber, você não está apenas amarrado com suas atitudes, você começa a ser impossibilitado de andar para os lugares que Deus tem para a sua vida. E quando você vê, de repente você diz, eu consigo ainda me movimentar. E ele de novo dá mais cordas para você. E você não percebe que você já não está andando mais com tanta facilidade. Não está andando mais como você deveria andar. E, irmãos, essa é uma realidade espiritual.
E de repente, em alguns momentos, quando a gente não percebe, Gustavo, vem aqui, por favor. Sem a gente menos perceber, porque agora a gente não está andando mais na luz de Deus, a gente não está andando mais na velocidade que nós deveríamos andar, a gente não está andando mais com a força que a gente deveria andar. Nós começamos a não discernir mais. O inimigo também nos amarra, pode se aproximar dele, com relacionamentos que a gente não deveria ter. Andar com pessoas que a gente não deveria andar. E muitas vezes a gente não percebe que essas amarras acabam nos prendendo a ambientes e situações que Deus não tem para nós. Olha a importância de discernir as coisas do Espírito. É por isso que a palavra de Deus diz que Ele veio para quebrar todo jugo, para destruir toda a fortaleza, para romper com todas as obras das trevas. Mas Ele diz, vocês precisam ser maduros o suficientes para no exercício constante discernir o bem do mal. E não pegar, porque às vezes uma coisa que nós pegamos ali de início pode nos destruir na nossa jornada e nos amarrar a situações e a pessoas que vão nos prender no meio do caminho. Irmãos, tudo que um pastor quer ao ensinar uma igreja, que vocês possam pegar a palavra e aplicar na sua vida, mas não apenas um ponto dela, mas discernir a palavra do Espírito no exercício constante. Obrigado, gente. Pois deixa aqui para mim. No exercício constante da vida em fé. No exercício constante da nossa jornada com Deus. Por favor, irmãos, é muito triste quando você vê uma pessoa que começou bem a sua caminhada de fé e ela se perdeu no meio do caminho. E ela não discerniu as coisas de Deus. E ela foi enganada, e ela foi desapontada. Então a minha oração ao terminar essa série, semana que vem nós estamos começando uma nova série de mensagens sobre as casas de paz, sobre como Jesus entra e traz paz para as nossas casas. Mas eu quero terminar essa mensagem, essa série de mensagens. A gente poderia ir muito mais longe nisso, mas eu sabia que eram 3 semanas que nós iríamos falar sobre isso. Para que você possa sair daqui dizendo, Senhor, como eu posso crescer em Ti para ter discernimento dos Espíritos. Todos nós precisamos disso mais do que tudo. Como Naine disse no meio da vigília, talvez esse seja o dom mais importante para esses últimos dias. Como discernir o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do diabo. Nós precisamos disso, amém? Isso é libertação. Isso é vida em liberdade. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Vamos orar, irmãos, e talvez você está discernindo uma coisa, você está tendo um discernimento do Espírito, mas se você não está debaixo de um ambiente de oração, se você não está debaixo de um ambiente de poder, cuide com o teu discernimento, porque pode ser só uma sensação, pode ser só uma opinião pessoal. Mas irmãos, tem coisas que o Espírito Santo ativa em nós, mesmo quando nós estamos fracos nele, para nos livrar, porque ele diz, filho, eu vou te livrar agora. Você anda em oração, você começa a andar em Deus, mas eu estou te livrando agora. Então tem coisas que Deus coloca mesmo na nossa fraqueza, um discernimento, porque Deus nunca quer que a gente se arrebente. Então talvez 2 coisas que a gente tenha que pensar agora, Senhor, me ajuda a discernir isso, me ajuda a discernir as coisas que vêm pela frente, irmãos, porque se Deus vai dar tudo o que Ele prometeu que Ele iria te dar, você vai precisar desse dom do Espírito Santo, para discernir Deus, o diabo e o homem, sem atacar pessoas, sem ignorar pessoas, sem afastar pessoas, mas orar sobre aquilo, e deixar que Deus mande embora, que Deus afaste, que Deus libere. É isso que Deus faz. Ele é poderoso para mandar espíritos embora e salvar uma pessoa. Porque às vezes nós estamos guerreando contra a pessoa e não contra o espírito. E a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra os espíritos que regem nas regiões celestiais.
Feche seus olhos. Por isso que esse tempo de adoração, esse tempo de oração é tão importante para nós. Enquanto eles vão adorar, peça ao Espírito Santo o poder que vem do alto. Peça ao Espírito Santo o poder que vem do alto. Peça a Ele. Peça ao Espírito Santo. Me leva pra perto de ti. Peça ao Espírito Santo. Me leva onde eu posso ouvir tua voz, Senhor. Ouvir tua voz. Pois quando eu escutar, tenha discernimento do Espírito. de todo o coração faz de mim tua vontade, pois só a tua vontade posso me completar. Espírito Santo. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Sim, Espírito Santo. Sim, meu Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, Senhor, onde podemos ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés, Senhor. Aos teus pés. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Me leva onde eu posso ouvir. Ó Espírito de Deus. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Amém, 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 amém. Irmãos, coloca para mim Isaías 10, 27. Eu encerro com esse texto. O Senhor me trouxe esse texto agora, irmãos. Isaías 10, 27. A NVI coloca uma palavra ali, eu vou explicar para vocês, mas naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. Eu creio que há uma unção, um poder, um derramar do Espírito que faz isso. O profeta está dizendo: o jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Essa palavra não está encorajando você a começar a engordar agora para que o teu pescoço engrosse e quebre o jugo. Deixa esse versículo, não é isso. A NVI usa a palavra que é gordura, mas a palavra original para unção, para o óleo da unção, é essa palavra gordura. E é por isso, irmãos, que chega um dia que vem tanta unção sobre nós. Nós estamos andando com Deus, nós estamos nos tornando cada vez mais poderoso. É por isso que o profeta usa: vocês terão essa ideia, não saberá diferença entre a gordura da unção e você. E é nesse dia, quando você anda com Deus, em que você tem unção, em que você está tão cheio de Deus, em que você é a unção é você, a unção está em você, que o fardo deles será tirado dos seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço, e o jugo se quebrará. Irmãos, a unção de Deus, esse lugar onde a unção de Deus vem, é o lugar onde quebra a corrente, a amarra, dá discernimento, dá poder, dá graça. E a minha oração é para que você possa buscar a Deus. Se você não entrou no jejum, entra a partir de agora. Se você está meio enfraquecido, querendo desistir, se você está vivendo uma vida morna espiritualmente, irmãos, o que está por vir vai precisar de uma igreja firme em Cristo, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que ora, uma igreja que está consagrada ao Senhor. Por isso, deixa o Espírito Santo descer sobre você. Busque o Espírito Santo. Busque poder do Espírito Santo. Seja mais quente no Senhor. A minha oração é que você possa ir para esse lugar que cantamos agora, o lugar onde nós podemos ouvir sua voz, que é o lugar dos pés de Jesus. Abra suas mãos. Pai, eu abençoo o seu povo. Eu declaro sobre eles a tua resposta, a tua bênção, a tua graça, tua liberdade, teu poder, tua unção.
em nome de Jesus. Que eles possam discernir essa semana o que vem de Deus, o que vem do inferno e o que vem do homem, e que eles não lutem contra as pessoas, mas que eles lutem o que está por detrás dessas pessoas. Pai, dá discernimento ao seu povo, dá graça ao seu povo em nome de Jesus, e quem crê diz amém, amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua semana, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, não vá embora sem pegar uma lembrancinha nossa. Um bom domingo a todos.